perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Várias pessoas que já estão online com a gente, algumas pessoas se conectando agora. Você vai ser muito bem-vindo para esta semana muito especial, gente. Esta semana nós estamos fazendo 3 anos de devocional e a gente vai trazer uma série muito especial para vocês. Eu quero agradecer porque é através de você que esse devocional está caminhando todos os dias. Se você não estivesse aí me acompanhando, se você não estivesse aí se despertando todos os dias, 6 e 7 da manhã, esse devocional não aconteceria. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, Eri. Obrigado, Leonardo. Muito obrigado, meu amigo Toninho. Que Deus abençoe a tua vida. E nós, claro, reconhecemos a bondade, a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, porque se não fosse Deus, jamais nós chegaríamos até aqui. Então, família 6 e 7, parabéns para você, que Deus te abençoe ricamente e abundantemente. Alguém me pergunta, às vezes as pessoas perguntam, pastor, como que o senhor consegue? Queridos, como esse projeto é um projeto do coração de Deus, é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem direciona. E para quem me conhece desde muito tempo, sabe que não é um copia e cola, não é porque... Não, Deus colocou esse projeto no nosso coração desde 2020. Na verdade, a gente está celebrando 3 anos consecutivos. Porque a bem da verdade é que eu já fazia um devocional, até mesmo pelo Facebook, há muito tempo atrás. Vamos falar, lá em 2015, no Facebook eu já fazia um devocional uma vez por semana, mas a gente está celebrando porque são 3 anos consecutivos, todos os dias, de segunda a sexta, algumas exceções, mas todos os dias aqui firme com vocês, para a glória do Senhor. Então eu louvo a Deus pela sua vida, obrigado por estar conosco, e eu sei que esta semana Deus tem uma palavra, um direcionamento para a sua vida que vai te capacitar, vai te instruir e vai te ajudar. E essa semana a nossa série é Segredos da Constância. E aí eu vou falar com vocês alguns tópicos, algumas coisas que vai ajudar a você ter constância na sua vida. Constância no projeto que Deus colocou sobre você, constância nas boas intenções que você tem, constância na fidelidade ao Senhor, constância em tudo aquilo que vai promover, sabe, você para o seu destino profético. E eu sei que às vezes nem sempre é tão simples ter constância, ser constante. Eu sei que tem sim os seus desafios, mas essa semana Deus vai falar conosco sobre isso. Você crê? Pode dizer um amém aí. Osiel, Túlio Lopes, Deus abençoe vocês. Eu vi a Kelly Cristina entrando aqui também, que Deus abençoe. Leidiane, gente, já vai apertando aí esse coraçãozinho aí, vai deixando seu like. Isto é muito importante para nós, porque você vai ajudar o Instagram, o YouTube a compartilhar com mais pessoas também, tá bom? Que Deus abençoe vocês aí. Deus abençoe a nossa equipe que está com a gente e nós vamos aí para a palavra de hoje, para a glória de Deus. Nick, Deus te abençoe. Muito bom dia, Rafaela, o Leonardo, que Deus abençoe a tua vida, a Carla, a Luciana, é muita gente, para a glória do Senhor Jesus. A Vania, Deus abençoe a tua vida, que o Senhor Jesus guarde você todos os dias. Segunda-feira linda, vai, libera uma palavra aí para a sua semana. Esta semana será, lembra que eu falei semana passada, né? Não vai ser normal, para mim, né?
que eu falei, não vai ser normal. E realmente foi incrível. Fala aí para você. Essa semana será? Quero ouvir. A Aretusa, bom dia Laila, bom dia Fabrício, bom dia Daniel. Esta semana será? Vai, fala aí. Essa semana será abundante, essa semana será transformadora. Glória a Deus. Vai mesmo, hein, Lu? Eu creio nisso em nome de Jesus. Esta semana será sobrenatural, essa semana será incrível, essa semana será uma semana de conquista, de celebração, semana onde a bênção do Senhor vai nos alcançar mais e mais, semana que nós vamos ser como luz da aurora, brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Bora pra cima, Evelyn, semana extraordinária, essa semana será a melhor semana da minha vida, uau! Que bênção, glória a Deus por isso, semana poderosa, semana de vitória, bora para cima. Essa semana será a semana constante de milagres atrás de milagres. Uau, incrível, Daniel, eu acredito também, Fabiana, será sim uma semana extraordinária. E eu quero concordar que sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, será uma semana abençoada, abundante, uma semana de coisas que só Deus faz. Essa semana vai acontecer sobre a sua vida coisas que só Deus faz. Amém, queridos? Vamos para o texto de hoje, então. Eu quero ler com você a história de um homem que foi constante. E eu sei que eu poderia falar tantas coisas desse homem, mas eu peguei duas partes da história deste homem que ele nos ensina de uma forma muito singular. E eu quero enfatizar dois inícios. Eu vou falar de dois inícios que este homem teve. E esse homem é conhecido e chamado por Apóstolo Paulo. Dois inícios, Ernesto? Sim. Agora, escute, ele não desistiu, mas ele teve na sua vida, eu vou pontuar hoje dois inícios. Pode ser que ele teve outros lá na frente, mas eu vou falar de dois inícios da vida de Paulo. Começando por Atos, capítulo de número 11 e o versículo de número 25. Versículo de número 25. Olha o que diz o texto. Ruth, bom dia. Bom dia, Denise. Deu tudo certo ontem, né, Denise? Chegou bem em casa. Vamos lá. Olha o que diz Atos, capítulo de número 11, versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso. E ele foi buscar Saulo, que aqui é Paulo. E achando-o, conduziu para Antioquia. Então vem comigo. Barnabé tira Saulo, que é Paulo, de Tarso e leva para Antioquia. Só já abri um parêntese aqui, um ovo delivery para vocês. Percebe que para iniciar Antioquia tem que terminar Tarso? Percebe que para chegar em Antioquia eu preciso sair de Tarso? Esse é um princípio de novos começos. Todos novos começos vai falar do fim de um ciclo. Tudo que está começando também está iniciando o fim de algo. Quando você começa a subir uma escada, está anunciando o fim de um piso, está anunciando o começo de uma escada. Quando você entra num carro, você está, ou quando você sai de um carro, eu estou dentro do carro. Se eu for sair do carro, é o início de um novo ambiente, mas é a saída do ambiente onde eu estava. Então pega essa chave. Você nunca vai começar algo novo, você nunca vai viver um novo ciclo se você não está disposto a sair do ciclo antigo. Então pega essa chave. Muito mais desejo de chegar em um novo ciclo tem que ser a ousadia de você sair do ciclo da onde você está. Pegou essa chave? Então todo início ele está anunciando também um fim.
Todo o início de uma nova história está anunciando um fim de uma história antiga. Todo o início de uma nova jornada está iniciando também o fim de uma jornada antiga. Para eu entrar nessa sala, eu entrei, comecei numa nova sala, mas eu saí de uma sala antiga, de um ambiente que eu estava. Então pega essa chave. Você precisa não só ter força para começar uma coisa nova, mas ter força para parar as coisas antigas que te atrapalham de chegar em coisas novas. Pegou essa chave? Então escute, se você não se desapegar desse ciclo atual, muito difícil você conseguirá pisar no novo ciclo da história da sua vida. Quem está entendendo? Então, às vezes, o apego na situação atual, o apego com as pessoas desse ciclo atual, o apego com as pessoas desse ambiente atual, o apego com essas coisas que você gosta, impede você de viver um novo ciclo. Não adianta querer viver algo novo se o velho ainda faz parte da história da sua vida. Vem comigo. Barnabé agora ele chama Saulo para ir até Antioquia. Por quê? Porque em Antioquia estava começando uma nova igreja. Antioquia, o povo estava fugindo da perseguição aqui sobre todos os cristãos sendo perseguidos naquela época. E aí agora um grupo que estavam dispersos, depois de ter visto homens morrendo por causa do evangelho, como Estevão, agora eles vão para Antioquia e ali eles começam um culto no lar, começam uma oração em casa, e a Bíblia vai dizer que agora o Senhor começa a operar sobre a vida deles, as pessoas começaram a converter, a graça de Deus era sobre a vida deles, eram homens que o Espírito Santo estava envolvido ali, e aí um aceitou Jesus, o outro também, o outro se converteu ao Evangelho, de repente começou uma célula, de repente começou uma congregação pequena, e aí agora a Jerusalém manda Barnabé, e Barnabé quando chega ali vê que está uma igreja crescendo, mas aí ele fala, gente, eu preciso chamar Paulo, é Paulo que precisa vir para essa região de Antioquia, porque ele é um apóstolo do Senhor Jesus e ele vai cumprir o propósito dele. Escute, em nome de Jesus, não importa, a igreja de Jerusalém quis colocar, sabe, Barnabé, mas não adianta, querido, o lugar que é seu, nenhum Barnabé vai tomar. Se você continua sendo fiel ao Senhor, fique tranquilo. Às vezes você fica naquela sensação de que alguém está passando na sua frente, que a sua hora não chegou, e aí você vai querer fazer com as suas próprias mãos. Mas eu preciso dizer para você, se você continuar fiel, não tem nenhum Barnabé que vai tomar a posição que é sua, que vai tomar o lugar que é seu, que vai sentar na cadeira que é sua, que vai tomar a bênção que é para você. Agora escute, vem comigo, eu só estou construindo, porque o tema da nossa palavra hoje é clareza. E agora, Paulo vai. Imagine comigo, Barnabé chegando. Qual que é a notícia que Barnabé tem que dar? Barnabé tem que dar uma notícia para Paulo o seguinte, olha, Paulo, os cristãos que fugiram, pega a chave, os cristãos que fugiram para Antioquia, porque você sabe, não estava simples ser cristão. Os fariseus aqui da época estavam perseguindo. Manter-se autêntico não estava simples. E aí ele vai falar, e aí agora fugiu alguns irmãos para Antioquia, e agora Deus está abençoando eles lá. E agora eu vim aqui, sabe, como o enviado da igreja de Jerusalém, eu vim aqui para chamar você para nos ajudar. Eu vim aqui para convidar você para ser missionário com a gente. Eu vim aqui convidar você para nos ajudar a anunciar as boas novas. Seria simples, querido. Seria simples se nós não entendêssemos o que está acontecendo. Olha aqui, capítulo de número 9. Capítulo de número 9. A palavra do Senhor vai dizer, no versículo de número 19 a seguir, vai falar que agora Paulo, esse Saulo aqui, ele estava todo empolgado, anunciando o evangelho, fazendo a mesma coisa que o povo de Antioquia, que foi para Antioquia, estava fazendo. E aí agora Paulo começava a pregar Jesus, falar do Filho de Deus, e aí a Bíblia vai dizer que Paulo se esforçava muito
Mas os judeus daquele lugar, os judeus que habitavam ali em Damasco, eles começaram a preocupar. Imagina agora, Paulo acabou de se converter. E o povo ali começou a ficar preocupado com ele. A igreja de Jerusalém, a Bíblia vai falar que os anciãos daquela época tentavam querer matar Paulo. Tentavam querer machucar Paulo. Impedir ele de fazer o teu propósito. A Bíblia vai dizer que esse mesmo Barnabé, por que Barnabé foi a Tarso? Porque Barnabé é o que sabia que Paulo estava lá, porque há 14 anos atrás, Barnabé levou ele para lá, porque eles não estavam contentes com a vida de Paulo anunciando Jesus. Eles estavam preocupados com Paulo. E aí agora escute, olhe para mim. E agora esse mesmo Barnabé, essa mesma igreja, esse mesmo povo que jogou Paulo lá para Tarso. E sabe o que aconteceu em Tarso? Porque ele se converteu, ele teve que fugir para Tarso. Ele perdeu o cargo que ele tinha. Ele perdeu o emprego que ele tinha. Ele perdeu os direitos que ele tinha. Ele perdeu, sabe, o seu trabalho. Mas aí, olhe para mim. Ele vai agora ser esquecido pelos homens lá em Tarso. Gálatas capítulo de número 2, salvo engano, vai dizer 14 anos eu passei lá. Agora vem comigo. Vamos pensar aqui, Érica. Vamos pensar aqui, Joãozão. Imagine que agora, vou pegar o Joãozão por exemplo. Agora a igreja aqui, o pastor Ernesto fala, Joãozão, não te quero aqui. Sai daqui, você está incomodando, a gente não quer você por perto. E joga o João lá para uma cidade bem inferior do Piauí. Aí o João começa a padecer, o João começa agora a passar necessidade. O João agora, porque a gente excluiu ele daqui, ele começa a viver uma vida de miséria, 14 anos. E aí depois de 14 anos, ele sofrendo, sabe, vivendo uma vida pacata, abandonado de todos. 14 anos se passaram, eu vou lá agora e falo, João, sabe a SEDAC? A SEDAC está crescendo agora lá em Campinas, cara. E a gente precisa de alguém para cuidar dos voluntários lá. E aí, escute, seria fácil ir? Depois de ter sido abandonado, depois de ter sido, sabe, rejeitado, depois de ter sido esquecido por 14 anos. Mas olha, a Bíblia vai dizer que Paulo foi. Quando Paulo foi chamado, ele foi. Pergunte por quê. Pergunte por quê. Eu sei que tem um delay para eu ver a tua resposta, mas eu quero ver quem vai perguntar por quê aí. Por que ele foi? Como que ele conseguiu ir diante de tantas decepções no primeiro estágio da vida dele? Nós não estamos falando de constância? Nós vamos aprender algo aqui hoje com essa palavra. Como que depois de 14 anos sofrendo, costurando tenda, ou seja, trabalhando de servente daquela época, costurando tenda das casas, ele teve coragem de ir? Sim. A gente já aprende que ele é constante. Mas sabe por que ele foi? Por causa do capítulo de número 9 e o versículo de número 15. Capítulo de número 9, a Bíblia vai dizer que Paulo, ele se encontrou com Jesus. Vamos ler para você entender. E Paulo, respirando morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sacerdote, pediu cartas para ir para Damasco. E a Bíblia vai falar que no meio do caminho, ele caiu em terra e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse foi o encontro de Saulo com Jesus. Este foi o encontro. E aí a Bíblia vai dizer que agora Saulo ele fica com o seu olho a vistas embaçadas e ele não enxerga nada. Ele vai para uma rua chamada direita e ali ele fica por 3 dias. E a Bíblia vai dizer que Deus dá uma visão para um homem chamado Ananias.
E ele fala, Ananias, tem alguém orando neste momento. E você vai lá na rua chamada direita, tem um homem por nome Saulo. Ele está orando, você vai orar agora e ele vai ser curado. Ananias começa a questionar e fala, espera, mas esse aí está perseguindo os cristãos. E aí aqui está o segredo. Olha o texto. A Bíblia vai falar no versículo 15 do capítulo de número 9. E disse o Senhor, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome adiante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Pega essa chave. Sabe por que Paulo foi? Porque Paulo tinha a clareza daquilo que Deus tinha determinado para ele. Paulo, ele sabia verdadeiramente quem ele era em Deus. Saulo, ele sabia o que Deus tinha falado para ele. Saulo e Paulo, né, como queiram, ele não tinha dúvidas do que o Senhor falou para ele. Então vamos lá, ele tinha a clareza do que Deus tinha falado para ele. Ele é um escolhido para levar o evangelho do Senhor Jesus aos gentios, aos judeus, aos reis, aos filhos de Israel. Então ele tinha clareza. Agora escute, olhe para mim, vamos entender e aprender com Paulo. O processo machucou ele. Sim, foi esquecido, foi mal interpretado, foi caluniado, foi, olha, desejar, o versículo que a gente leu aqui também, depois do versículo de número 22, a Bíblia vai falar que desejaram matar Saulo por causa da sua conversão. Agora vem comigo, escute isso. Ele tinha tanta clareza e ele padeceu, mas ele entendeu que o processo pode ser doloroso. Pega essa chave. O processo pode ser doloroso, mas ele não pode tirar de mim a palavra que eu recebi do próprio Jesus. Sabe por que às vezes você não é constante? Porque você permite algumas coisas roubar de você aquilo que somente Deus colocou na sua vida. Sabe por que você não é constante? Porque Deus fala com você. E aí quando você sai de uma igreja, de um culto, de um ambiente, aí começa outras coisas falarem com você. E por que você não é constante? Porque você deixa de ouvir a voz do Senhor, você deixa de ouvir a promessa que Deus fez sobre a tua vida e você começa a dar ouvidos a quem nem tem Deus na vida, a quem só quer te paralisar, a quem só quer te ofender, a quem só quer te prejudicar. Então escute hoje um segredo para você ter constância, tenha clareza do que Deus falou para você e não abra mão disso. Não abra mão, queridos, escute. Existem situações na nossa vida que você dá mais importância à voz da circunstância do que à voz do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Escute, tem momentos na nossa vida que as pessoas querem dar mais ouvido a um sentimento ruim do que a promessa do Senhor na sua vida. Agora a pergunta é, o que será que fez você perder a clareza? Ou o que será que está tentando roubar aquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida? E é por isso que às vezes você não é constante. Por quê? Porque você permite que a dor do processo emita uma voz sobre a tua vida e essa voz ela vai ser mais forte do que a voz do Senhor. Então escute, para eu ter constância, eu preciso calar a voz da circunstância, a voz do inimigo, a voz de tudo aquilo que quer tirar o propósito de Deus na minha vida e me apegar ao que Deus está falando comigo. Escute, querido, são 3 anos que nós estamos aqui. Quantas vezes que o meu corpo emitiu uma voz? O meu corpo emitiu uma voz para dizer, hoje não dá, hoje não tem jeito, já coloca um stories para dizer que não dá certo. Olha, hoje você está muito cansado, cara, você merece estar, escuta, você merece estar parado, vai dormir até 10 horas da manhã. Quantas vezes essa voz veio falar para o meu corpo? Quantas vezes uma voz, sabe, emitida pelo medo,
que estava dizendo assim, ó, você não preparou a palavra ainda, você ainda nem tem um texto ainda. Quantas vezes essa voz quis falar, não abra o seu devocional hoje 6 e 7 da manhã, mas eu calei todas essas vozes e eu começava a lembrar da voz que falou comigo lá em 2020, quando todo mundo estava apavorado com aquela questão de pandemia, e Deus falou no meu coração, você vai fazer um devocional todos os dias. Todos os dias, e se você for lá no meu Instagram, lá em 2020, você vai perceber que nós fizemos um projeto de 31 dias consecutivos de devocional. É esta voz que me alimenta, é esta voz que me sustenta, é esta voz que eu preciso ouvir, é esta voz que vai dirigir a minha vida. Queridos, você precisa entender isso. Deus já disse para você, tu és o meu filho amado, tu és a minha filha amada, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. E aí é esta voz que precisa alimentar o seu coração. Mas se você não tomar cuidado, tem uma voz que vai dizer, se eu fosse você eu parava de ir naquela igreja. Aquela igreja é muito grande, as pessoas não vão te ver lá, você vai ficar isolado. Deixa eu te falar, pare de dedicar tanto nesse trabalho, pare de acreditar ainda que você vai fazer uma faculdade. Existem algumas vozes que vai dizer, por que você está fazendo tão bem se ninguém está te reconhecendo? Mas você precisa calar todas as vozes e ter a clareza daquilo que o Espírito Santo do Senhor já falou com você e continua falando todos os dias. Escute, queridos, essa semana que passou, eu lembro que eu estava falando com uma pessoa e a pessoa tinha muitas justificativas, gente. Tinha muitos motivos? Tinha muitos motivos, e eu falei, olha, isso e aquilo, e a pessoa falou, mas Ernesto, eu vou parar por causa disso e daquilo. Eu falei, entendi. Falei, mas só me fala uma coisa, esta é a voz e o direcionamento que Deus deu para você, ou são as tuas emoções, são os teus sentimentos, a sua revolta, a sua criancice, a sua infantilidade? Porque como tem adultos infantis que estão acabando com os seus ministérios, emburrando, sabe adulto que emburra? Tu já viu que tem adulto que emburra? Por quê? Porque ouve a voz das emoções, ouve a voz de uma fratura emocional e não tem clareza da voz daquilo que Deus falou, porque Deus, Ele não é um Deus que começa e para a história no meio do caminho. Deus é um Deus, lembra lá Apocalipse vai dizer que Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim, Ele é o começo, mas é aquele que termina. Deus não te chamou para você apenas começar as coisas, é excelente para começar, começou uma campanha, começou a leitura de um livro, começou isso, começou aquilo, mas daqui a pouco você perde a clareza do que Deus falou com você. E qualquer crítica, qualquer coisa que alguém fala com você, você paralisa. Querido, se eu fosse parar por crítica, meu Deus, você não faz ideia. Tem gente que vai falar que o devocional é uma bênção, mas tem gente que vai falar, não, esse devocional é só para aparecer. Esse devocional é só para ganhar seguidores. Tem gente que quando escuta, fica vendo o teu processo, ele vai falar, que bênção, olha, ele está fazendo um projeto novo, olha, ele fez uma imersão chamada ativação de propósito, mas tem gente que vai criticar. Tem gente que vai falar, está usando a igreja para ganhar dinheiro. Escute, você precisa ter a clareza do que Deus falou com você e ter a capacidade. Pega essa chave. O desafio dessa segunda-feira, ter a clareza do que Deus falou para mim e ter a capacidade de calar todas as outras vozes que vão chegar diante de mim. As vozes vão chegar? Demais, muitas. Mas você precisa ter a capacidade de calar as vozes que não têm a ver com o que Deus falou a seu respeito. Quem está entendendo o que Deus está falando? Escute, queridos. E essas vozes vão existir? Sempre. Sempre vai ter um Ananias que fala, não, o Ivan não. A Amanda? Não. A Simone, de jeito nenhum. A Priscila, a Betânia, não. Sempre vai ter uma voz. Lembra de Ananias? Quando Deus falou com Ananias, Ananias fala assim, Senhor, mas espera aí, esse aí não. Esse aí eu estou ouvindo dizer que ele mata os cristãos. Escute, sempre vai aparecer um Ananias. Mas escute, eu quero falar. Olhe para mim e pega essa chave. Existem pessoas que estão sendo mortas. Mortas como assim, pastor? Mortas por quê? Porque todo mundo tem um Ananias que quer matar o projeto de Deus na sua vida,
quer matar a promessa do Senhor na sua vida. Todo mundo tem um Ananias interno ou externo. Olha o que eu disse. É um Ananias interno e um Ananias externo. O externo são essas pessoas que querem duvidar das coisas de Deus na sua vida. E o interno é o seu senso de incapacidade, é o seu diálogo interno, é a sua crise de identidade. Entendeu? O interno é essa, sabe? Essas crenças, esses traumas que está aí dentro de você, que está dizendo você não é capaz, você não pode. Lembra de Gideão? Mas eu sou o menor, até que o anjo teve que vir e falar, não, é você que vai dar a vitória sobre os filhos de Israel. O Senhor está chamando você, Gideão. Ah, mas espera aí, então eu quero o seguinte, Senhor, eu quero que a terra seja molhada e... Escuta, tantas coisas, eu já disse aqui, que para a gente começar, sabe, esse ministério chamado Comunidade do Amor Church, eu fiquei 1 ano e 7 meses pedindo sinais para Deus, mas não é vantagem nenhuma isso, porque toda vez que eu estou pedindo um sinal, no meu caso, é porque Deus já tinha falado e eu queria confirmação. Quem aqui já pediu confirmação de Deus? Vem comigo. Quem aqui já pediu um sinal? Senhor, então se é o Senhor, né, então faz isso, faz aquilo. Entendeu? Ah, Senhor, se isso for de Deus mesmo, sabe? Mostra isso para mim. Quem que já pediu sinal para Deus? Então, no meu caso, escute, sabe por que eu pedia sinal para Deus? O Senhor já tinha falado comigo e eu pedia sinal. Eu pedia sinal, no meu caso, por causa da minha incredulidade, por causa do meu medo. O certo mesmo é o dia que Deus falou comigo, lá em junho de 2018. Já era para eu ter feito, o que Deus falou há muito tempo. Depois Deus falou comigo de novo em setembro de 2018. Era para eu ter falado, já feito há muito tempo. Depois Deus falou comigo em outubro de 2018. Já era para eu ter feito há muito tempo. Aí depois Deus falou comigo em novembro de 2018. Depois Deus falou comigo em março, se não me engano, março de 2019. Depois Deus falou comigo em abril de 2019. Junho de 2019. Agosto de 2019. Setembro de 2019. Olha, gente. E ontem, escute. Ontem, dia 22, a Alia estava lembrando. Ontem fez 4 anos que eu encerrei um ciclo na minha história para começar um novo ciclo. Ontem, dia 22 de outubro, fez 4 anos que eu anunciei o encerramento de um ciclo para anunciar um outro. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente começou um novo ciclo, muitas vozes, ladrão, muitas vozes, vaidoso, descabeceado, rebelde, muitas vozes me diziam, rebelde, tá se achando, moleque, menino. Eu tive uma reunião de homens que se diziam ser homens de Deus, que falavam, moleque, isso não é de Deus. Eu ouvi vozes, mas escute, sabe por que nós estamos firmes? Porque você precisa ter clareza do que Deus falou com você. A constância, pega essa chave, a constância que você não tem é pela dúvida que você ainda tem sobre aquilo que Deus falou a teu respeito. Mas eu não abri mão, Deus falou, é você. É contigo, te levantei, é um novo tempo, é um rompimento, vai chegar algo novo. Eu não abri mão. Então escute, quer ser constante? Tenha clareza do que Deus falou com você. Quer ser constante? Pare de ouvir muitas vozes. Quer ser constante? Se Deus já falou com você, por que você está pedindo sinal? Olhe para mim, você viu na Bíblia Noé pedindo um sinal? Quando Deus falou, faça uma arca, você viu Noé falando assim, ó Deus, então manda uma chuvinha para eu conhecer a chuva. Você viu Noé falando isso? Quando Deus falou, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e tudo, você viu Abraão pedindo sinal? Não. Sabe por quê? Porque quem tem a clareza do que Deus está falando ao seu respeito, ele não abre mão e ele vive uma promessa. Escute, queridos, eu tenho clareza do que Deus falou ao meu respeito. Sabe por que são 3 anos aqui, 3 anos de devocional? Eu já falei com algumas pessoas, esses dias eu estava falando com o Gilson, eu não sei se o Gilson está online aqui. Eu falei com o Gilson, falei, Gilson, deixa eu te falar uma coisa. Se fosse para eu ministrar todo dia um culto à noite aqui na SEDAC, eu acho que eu não conseguiria.
Sabe, tem hora que é desafiador para nós, mas engraçado, todos os dias aqui de manhã Deus me dá uma palavra. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que este é um projeto que Deus colocou no meu coração. Não é para ganhar seguidores, não é para aparecer, não é para entrar na modinha de estar na internet. Até porque nesses períodos de 3 anos eu vi muita gente começando live. Vou fazer live também, vou fazer live também. Eu falei, amém, vai para cima, deixa Deus te usar. Não ficou um mês, não conseguiu ser consistente, persistente. Vem para mim, escute, queridos, você precisa ter a clareza do que Deus falou com você. Sabe por quê? Porque se você não ter a clareza do que Deus falou com você, você vai permitir que pessoas, escute, o segredo da constância tem a clareza. E quando você tiver clareza do que Deus tem para você, não abra mão. Tem gente que às vezes tem um dinheiro e fala, eu vou fazer um negócio, o que é? Eu vou tentar isso. Já começou errado. Falta de clareza vai alimentar em você a inconstância no seu futuro. Cara, eu comecei a servir a Jesus e eu parei de ir para a igreja e tudo. Por que você parou? Você tinha clareza que aqui é o seu lugar, mas aí você começou a ouvir vozes. Vozes de pessoas que começou a te ligar para você sair. Vamos para uma balada? Olha aí, ó, perdeu a clareza do lugar que Deus quer para você. Escute, começou a ouvir vozes. Naquela igreja lá não é para você não. O pastor não te atendeu o dia que você pediu vozes. Quantas vezes o pastor já te atendeu? Um dia que ele não te atendeu, você começou a ouvir vozes e começou hoje a enfraquecer. Por isso está sendo levado pelo mundo, por isso está sendo levado, sabe, pelas emoções tóxicas que está destruindo você. Olha a falta de clareza. Sabe, escute, você começou a ouvir muitas vozes e começou a parar de ser o profissional bom que você era, parou de dedicar como você dedicava, sabe, começou a ouvir vozes de pessoas da tua equipe aí, de pessoas que exercem a mesma função que você, mas dizia, para de fazer isso, para de se dedicar tanto, para que isso? Você perdeu a clareza. Escute, queridos, Ernesto, mas como? Escute, querido, você perdeu a clareza. Você não teve clareza daquilo que Deus falou com você e aí você se intoxicou. Intoxicou com gente que falou sobre isso, gente que falou sobre aquilo. Intoxicou com pensamentos negativos, com sua crise de identidade, com seu complexo de inferioridade, sabe? Com a sua raiz de rejeição muito grande, com esse trauma que você já traz na sua vida de ser abandonado. E aí o que aconteceu? Uma ou outra coisa fez você se afastar. Mas hoje Deus está dizendo, é o tempo de voltar para o lugar de onde você nem deveria ter saído. É o tempo de relembrar o que Deus falou com você. É o tempo de você lembrar das palavras que o Senhor falou ao teu coração e eliminar toda e qualquer voz que está, sabe, paralisando você de ativar o projeto de Deus na sua vida. Chega! Chega de viver o quase, chega, sabe, de viver alimentando, mas eu não gosto de fulano, gosto de ciclano e não sei o quê. Para com isso! Talvez você também paralisou, por quê? Sabe por quê? Porque você se confundiu com a bênção. Deus abriu a porta, Deus colocou um dinheiro na sua conta de uma forma milagrosa. E aí você se atentou mais para a bênção do que para o abençoador. A bênção parece que ficou mais importante do que o próprio abençoador. E você permitiu a sua vida, sabe, se toda destruir. Mas Deus está dizendo para você, volte. É hora de você lembrar o que Deus falou para você no início. É hora de você lembrar. E aí escute, Deus já te trouxe clareza das decisões que você precisa tomar. Mas aí você fica preso em uma questão afetiva, você fica preso com relação a algumas pessoas. Escute, quem tem clareza do seu propósito não se prende a ambientes. Olha, Paulo, tem um segredo aqui ainda. Eu disse que Paulo foi a Tarsus quando ele foi chamado, sim ou sim? Foi ou não foi? Agora pega essa chave. Ele ficou chateado quando os irmãos da igreja que ele acabou de aceitar, ele ficou chateado quando esses irmãos isolaram ele? Com certeza. Com certeza ele ficou chateado, mas pega essa chave. E você vai ficar chateado, pastor? Vou. Olha aqui, ó, 100 pessoas online. Pode ser, eu não vi todos que entraram, mas pode ser que tem gente aqui, ó, que eu já ajudei,
Já oramos juntos, já pegamos na mão, já passamos alguns aqui, ó, passamos madrugadas, já me submeti a circunstância que você nem imagina. De sair correndo de madrugada para resolver problema de A e de B e tudo, sabe? E estas mesmas pessoas, sabe, manifestar às vezes ingratidão, falar mal de você. Você fica chateado? Fica. Mas por que você não para? Pastor, por que o senhor não parou? Pega essa chave. A partir de hoje, Aretusa, tem coisas que nos chateiam. Sabe, Aurélio, eu fico pensando, Toninho, que, sabe, nessa trajetória da nossa vida, algumas coisas podem ter chateado o senhor também. Mas pega essa chave, Júnior. Eu posso ficar chateado, mas não contaminado. Meu Deus, eu não sei se você está entendendo. Você pode ficar chateado, mas jamais ser contaminado com aquilo que te deixou chateado. Quem pegou essa chave? O problema da sua vida é que talvez você foi contaminado pelos Ananias que aparecem. Você foi contaminado pelos anciãos de Jerusalém que aparecem, que querem matar você. Agora escute, Paulo ficou chateado sim por 14 anos, chateado, mas não contaminado. Quando Barnabé chamou ele para ir para Tarso, falou, vamos voltar para a igreja? Vamos voltar para fazer a obra agora? Ele falou, vamos, porque o processo, pega essa chave, a dor do processo não pode te contaminar ao ponto de fazer você desistir do seu propósito. Escute, teve dias que eu abri o devocional aqui, 15 pessoas. 10, eu vou lembrar de um mês de janeiro, que eu abri aqui 8 pessoas. 8. Fiquei chateado? Sim, mas não contaminado. O teu problema talvez é isso. Talvez você acabou ficando chateado e se contaminou. Ernesto, melhora isso. Vou melhorar para você entender. É como que eu vou ficar chateado e não contaminado? Vamos lá. Vamos dizer que, só um exemplo, tá? Um exemplo. Estou numa reunião aqui com a Aretusa. E a Aretusa vai falar, não, pastor, eu não acredito mais no seu ministério e tal, o senhor não me ligou tal dia, o senhor nunca fez uma visita na minha casa, que tem algumas pessoas ainda têm essa cultura. O senhor nunca fez uma visita na minha casa, eu acho que o senhor fala que é a igreja do amor, mas não tem amor nada. Fico chateado? Fico. Mas aí agora, escuta, a Aretusa sai da minha sala e vai embora. O que eu não posso agora é me abater e me contaminar. Aí agora eu vou atender quem? Eu vou atender a Leia Lemos. E aí agora eu atendo a Leia Lemos contaminado pelo que a Aretusa me falou. Então agora eu começo a falar, você quer saber? Eu não vou nem tratar a Leia bem, porque o povo é ingrato, tanto que eu fiz para a Aretusa. E aí agora, olha aí, eu nem vou valorizar a Leia, porque a Leia vai ser a mesma coisa. Você está entendendo? Deus está falando com alguém aqui, ó. Escute, sabe por que tem gente que não está casado ainda? Por quê? Porque lá atrás teve um relacionamento e às vezes a pessoa que se relacionou traiu você. E aí você ficou chateada? Ficou, só que também você ficou contaminado. Agora toda pessoa que chega perto de você, você acha que vai trair você. Sabe por que tem gente que não fluiu no processo ainda? Porque lá atrás quebrou uma empresa e aí se contaminou com esse mal e agora não consegue, sabe, romper o medo porque acha que vai dar errado de novo. Lá atrás fez uma parceria, uma sociedade com alguém e aí o que aconteceu? A sociedade quebrou porque o sócio foi esperto, passou a perna, não cumpriu tudo e agora não tem coragem de fazer. Sabe por quê? Porque as dores do processo contaminou você e é por isso que talvez a sua vida está paralisada. Mas Deus te ama tanto, Ele interessa tanto com o processo dele na sua vida, porque hoje ele veio aqui para fazer você lembrar com clareza do que ele falou para você. Talvez hoje é um dia que você vai ter que ligar, vai ter que pedir perdão para alguém, ou vai ter que ligar para alguém e vai falar, escuta, eu preciso recomeçar, eu saí de onde não deveria ter saído, eu confundi, eu fiz uma má interpretação de você, eu julguei você, às vezes, pastor Ernesto, eu não gostei de algo que você fez e isso me contaminou, mas é porque eu perdi a clareza de tudo que Deus falou comigo, e Deus está dizendo para você, está na hora de você voltar, curar-se das dores que o processo inevitavelmente coloca na nossa vida e voltar
a prática do primeiro amor novamente. Será que Deus está falando com alguém aqui? Será que Deus está falando com alguém aqui? Você se contaminou, querido. Quantas pessoas já chegaram aqui perto de mim? Não confia em pastores. Sabe por quê? Porque lá atrás tiveram pastores que tomou dinheiro, pediu oferta, extorquiu e tudo. E hoje, sabe, chega aqui todo ofendido, todo machucado. Lá atrás, pastores tiraram eles de cargos que não deveria, por maldade, por falta de equilíbrio emocional. Aí chegam aqui todo ferido, achando que eu vou ser do mesmo jeito. Escute, você pode ficar chateado, mas pelo amor de Deus, não fique contaminado pelo mal que alguém fez na sua vida. E qual que é o problema? É que às vezes contaminado você perde a clareza do que Deus deu para você. Mas escute, queridos, eu posso aqui, alguém, ser ingrato. Eu como pastor, meu ofício, cuidar das ovelhas. E tem ovelhas, porque olha aqui, lembra do filho pródigo? O filho pródigo saiu da casa do pai, queridos. O filho pródigo saiu da casa do pai sem o pai fazer nada de errado. Mas escute, o pai não desistiu de ser pai. Quando o filho voltou, o pai foi lá e exerceu. Então teve pessoas aqui que eu já, pastor, me perdoa, que eu já saí de novo e tudo. Pastor, eu fiz isso, fiz aquilo. Escute, falei, queridos, você não precisa pedir perdão para mim, até porque eu não estou ofendido com você. Eu não estou magoado com você. Mas a questão é, você precisa lembrar do que Deus falou com você. Sabe por que você não é constante? Porque, escuta, deixa eu só citar um exemplo, tá? Não que seja os nomes. Vou falar agora nomes fictícios. Sabe por que você não é constante? Porque você deu importância que o João falou para você, o que a Maria falou para você. Sabe? O que alguém fez uma promessa para você e isso não era verdadeiro. E aí você se contaminou, perdeu a clareza, mas hoje o Senhor está fazendo você lembrar de tudo que Ele te prometeu, o porquê Ele te levantou, o seu chamado, a sua vocação. Aí você perdeu a clareza e ao invés de se apaixonar pelo seu ministério, pela sua vocação, sabe, pelo seu dom, pelos talentos que Deus te deu, você se apaixonou por coisas que ofuscou esse seu talento. Deus está falando com alguém aí, gente? Ernesto, por que você continua? Porque eu tenho clareza do dia que Deus falou comigo para fazer o devocional. E nessas indas e vindas, teve gente que criticou. Lá na época, nossa, o telefone ruim, sabe, a imagem ruim, o áudio às vezes não tão bom, a luz amarela na minha casa, e alguém falando, rindo da minha cara, rindo. Mas eu não me contaminei pelas risadas. Sabe, às vezes com dificuldade, sabe, o celular alguns dias caiu, e eu falei, gente, espera aí, o celular caiu aqui. E algumas pessoas criticavam, mas eu não me contaminei, eu não me permiti ser contaminado pelas críticas do processo. Querido, sabe por quê? Porque toda vez que eu sou machucado, eu começo a lembrar da promessa. Toda vez que eu estou machucado, eu começo a lembrar da promessa. Toda vez que a angústia vem, porque pastor, o senhor sente angústia? Meu irmão, se até o salmista sentiu, imagina eu, pecador como eu sou. Todas as vezes que eu vejo, sabe? E nesse exato momento, porque olha aqui, existem pessoas, o processo vai te machucar, o processo vai te machucar. Porque olha aqui, ó, num devocional como esse, teoricamente, sabe? Boa parte da liderança da minha igreja tinha que estar aqui. E aí tem líderes que nem entram, não tem coragem de ir lá e curtir, mas eles vão lá e curtem coisa de outras igrejas. Isso machuca? Muito. Deixa você chateado, Ernesto? Muito. Curte tudo de outros lugares, mas não curte, não apoia, não incentiva. Mas escute, eu fico chateado, mas eu não fico contaminado. O problema é que talvez o diabo usou alguém para contaminar você e você acabou desistindo. Mas tem gente que está comigo aqui ó, desde o início, desde o começo. Olha aí, a Josi é uma delas, essa semana a gente estava falando. Começou desde o início. Na época a filha dela estava passando um processo e esses devocionais liberavam palavra de bênção para ela todos os dias.
até que chegou o dia da cura da filha dela. É isso, escute, você precisa dar ênfase para aquilo que te estimula a continuar no processo de Deus na sua vida. Quantos estão pegando essa palavra? Então você precisa ter clareza do que Deus falou com você. Já tem a clareza? Não abra mão daquilo que Deus falou para você. Esse foi o primeiro dia da nossa série Segredos da Constância. E a clareza é muito importante para que você tenha constância em tudo que você fizer. Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família e que você possa, em nome do Senhor Jesus, viver uma vida abundante, com a plena certeza daquilo que Deus te chamou para fazer. Seja aí na tua empresa, sendo aí um funcionário, seja no seu consultório, seja na sua sala, seja na igreja, seja na sua família, seja na sua escola, seja na sua faculdade. Tenha clareza. Lembra do que eu disse? Espiritualize tudo. Preguei outro dia e falei sobre isso. Porque quando você espiritualiza tudo, você vai entender que até num semáforo, Deus vai te usar para cumprir o propósito dele. Deus abençoe vocês. Tamo junto. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, o teu filho hoje vai ser convencido pela clareza do propósito do Senhor sobre a vida dele. E hoje, Pai, assim como Paulo, não vamos nos contaminar pelas dores do processo, mas vamos viver tudo que o Senhor projetou para a história da nossa vida. E assim nós oramos e queremos te agradecer em nome de Jesus. Deus te abençoe, vá lá, tenha constância, clareza e viva o teu propósito. Amanhã, espero você aqui às 6 e 7 da manhã. Convide mais alguém? Convide alguém para estar conosco e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Fique com Deus e que Deus te abençoe. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos